Chegou a vez dos shoppings aqui em Brasília. Logo mais na capital entra a fase da reabertura do comércio. O dia também vem com novas regras para o uso das máscaras dentro dos condomínios residenciais. E está decidido, policiais e bombeiros do DF vão ter reajuste e o impacto nos cofres públicos será de quase R$500 bilhão. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe. Grande parte do público-alvo ainda não se vacinou. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa essa edição falando da reabertura dos shoppings. Depois de quase 70 dias fechados, os estabelecimentos voltam a funcionar a partir de logo mais, 13h. Atenção você. E para reabrir em meio à pandemia do coronavírus, os shoppings vão ter que adotar uma série de medidas de segurança. Então veja aí. Tudo preparado para receber os clientes. Na porta, um funcionário aferindo a temperatura de quem entra no shopping. No chão, informações sobre distanciamento entre as pessoas na escada rolante. Nas pilastras, álcool em gel. Em termos de sinalização, a gente pediu para que as escadas rolantes sejam respeitadas a distanciamento na escada rolante também. Nos elevadores, apenas 3 pessoas. A lei não fala sobre treinamento de funcionários, mas nós treinamos todos os nossos funcionários. Na loja do Giovanni, os produtos retornaram para o lugar. A loja volta a ter a cara de antes da pandemia, mas ele acredita que nesse retorno, algumas atitudes serão repensadas. O comportamento do consumidor, principalmente no nosso negócio, sempre foi dele entrar na loja e ter um suporte de um vendedor o tempo todo com auxílio para as suas necessidades. A gente imagina que agora, nesse momento, o cliente ele queira um distanciamento maior desse vendedor. Para isso, nós estamos preparados, estamos treinados para isso, mas claro que isso é o dia a dia que vai fazer com que essa adaptação aconteça realmente. No caso da Juliana, que tem uma loja de sapatos, a volta ao trabalho vai ser feita com uma equipe menor. Nós vamos voltar com um time reduzido por alguns motivos. Para que a loja não fique muito cheia, não crie uma aglomeração dentro da loja, nós optamos por voltar com um quadro menor de funcionários e até ver aonde vai a volta, né, da quarentena que o governo está fazendo gradual. Este shopping, que fica na Asa Norte, deve receber um público menor do que tinha antes da pandemia. O superintendente acredita que nesse primeiro mês devem circular 100.000 pessoas, um número bem menor do que 1 milhão de clientes que o local recebia todo mês. Para compensar, o jeito vai ser manter o serviço de drive-thru. O drive-thru é uma coisa que a gente começou durante a pandemia, durante o fechamento, a gente começou e vamos manter ele. Porque se o cliente falar assim, eu preciso ir no shopping, mas eu não quero ter contato com ninguém, ele chega aqui, nem cancela de estacionamento, ele vai ter que apertar botão nem nada. Ele entra na garagem, para na garagem, manda um WhatsApp para o vendedor dele para descer, o funcionário desce, entrega para ele a sacola sem contato nenhum, e com toda a segurança. Agora só vai poder trabalhar e voltar ao trabalho o lojista que conseguiu fazer o teste rápido da Covid. E hoje, mais uma vez, teve fila no Sesc da 504 Sul para realizar esse exame. Para ser o primeiro da fila, o Leonardo teve que madrugar aqui no Sesc da 504 Sul. Cheguei aqui, faltava 10 para 5, né? E estou aqui até agora, né? O local em que serão feitas as testagens para coronavírus em funcionários do comércio ainda estava com as portas fechadas e a fila se estendia por toda a quadra. O trânsito, inclusive, precisou ser interditado. Diante da grande procura pelos testes que são de graça para os lojistas, a FEComércio, em parceria com a Fibra e o GDF, ampliou os locais em que os trabalhadores poderão fazer os exames até sexta-feira. São 6 unidades do Sesc, essa aqui na 504 Sul, no Guará, Taguatinga Sul, Samambaia, Ceilândia e Gama. Também no Tagua Parque, só que lá o sistema é drive-thru, e nas unidades do Senai de Sobradinho e Braslândia. Mesmo com todos os cuidados tomados pelo comércio para retomar as atividades, a Jennifer, que volta a trabalhar nesta quarta-feira depois de mais de 2 meses em casa, acha que esse ainda não seria o momento adequado para alguns setores abrirem as portas. A gente sabe que são os pontos de maior aglomeração, né? Então é difícil manter 100% a higiene, todos aqueles cuidados que a gente tem em casa. Brasília amanheceu com a Polícia Federal nas ruas, cumprindo mandados de busca e apreensão.
A operação faz parte daquele inquérito chamado de fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal, que investiga a divulgação e também o financiamento de mensagens falsas e ameaças contra ministros da Corte. Entre os alvos estão deputados da base do governo, blogueiros, empresários de 5 estados brasileiros. O detalhe está chegando ao vivo com o Sérgio Amaral, vai explicar toda essa história para a gente. Sérgio, uma manhã movimentada aqui em Brasília. Em outras regiões já tem muitas reações. Conta para a gente aí, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde para você, Rodrigo, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Olha, Rodrigo, um investigador que participa da operação de hoje confirmou que assessores dos deputados é que são os alvos primários da investigação. O que significa, né, para o entendedor pingo a letra, é que a polícia conseguiu identificar os computadores de onde partem fake news ou ameaças a autoridades. Mas os parlamentares vão ser chamados a depor para saber se a disseminação dessas mensagens se dá por conta dos próprios assessores ou a mando dos deputados. E nesse inquérito, Rodrigo, o Supremo também quer apurar se essas pessoas atuam cada uma sozinha, cada uma por si, né, de forma isolada, ou se elas fazem parte de uma rede organizada para divulgar fake news, informações falsas e ameaçar autoridades. E ainda, principalmente, o Supremo quer saber se essa suposta rede é financiada por alguém ou alguma entidade. Uma coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, foi o fato de que todos os entrevistados com quem a gente conseguiu falar hoje, deputados, blogueiros aqui de Brasília, todos eles usaram muitos adjetivos para desqualificar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Chamaram de patético, ridículo, por exemplo, e acusaram o inquérito de ilegal. Aí, tudo bem, tem o argumento de que no ano passado, quando o inquérito foi instaurado, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recomendou que ele fosse arquivado por considerá-lo ilegal. Mas o atual procurador Augusto Aras já disse, Rodrigo, para ele não tem ilegalidade nenhuma, né? Agora, Sérgio, a gente ouviu exatamente hoje o que a gente acabou ouvindo ontem, e aí o alvo era inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o alvo é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que é a palavra perseguição. Por que a gente sempre ouve isso, hein, Sérgio? Seja qualquer investigação, todo mundo é perseguido no Brasil. Na política é sempre aí, assim, né? Você voltou até ontem, eu vou voltar até 2005, lá na época do Mensalão. Na época se dizia que o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal faziam um trabalho da direita, que era para desbancar o petismo. Depois, no Petrolão, a mesma coisa. Aí já não só os petistas, mas aquele monte de deputados, de parlamentares de vários partidos também reclamaram de perseguição. Ontem, o governador Wilson Witzel dizia que era perseguido pela Polícia Federal de Bolsonaro, sendo que a decisão da operação não foi da Polícia Federal. A Polícia Federal é a polícia judiciária, ela cumpre o que a Justiça determina. Ontem quem determinou foi o STJ, hoje quem determinou foi o Supremo Tribunal Federal. E aí todos são perseguidos. Isso é normal na política brasileira. No dia que um político assumir, eu fiz uma coisa errada, vai chover canivete, viu, Rodrigo? É verdade, é bom lembrar o Mensalão, porque um dos alvos da investigação é justamente o ex-deputado Roberto Jefferson, esse já condenado, já cumpriu inclusive pena. Valeu, Sérgio Amaral, continua de olho, trazendo sempre as informações aqui para o Band Cidade. A gente continua nesse assunto, porque o Cláudio Humberto também vai comentar esse tema. A operação da Polícia Federal desta quarta-feira, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mostra como os ânimos estão acirrados nas maiores instituições da República. A gente vê ali que é chumbo trocado, né? Enquanto os bolsonaristas atacam o ministro do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal usam de sua força, da força da caneta que eles utilizam, para exatamente acuar o governo, seja através da proibição de posse de diretor da Polícia Federal, seja através de ordens de busca e apreensão como esta ocorrida hoje. Está na hora de aparecer alguém, talvez, quem sabe, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, para botar a bola no chão e fazer um apelo a que essas pessoas todas, as autoridades da República, dos três poderes, tenham mais juízo, tenham serenidade e voltem a se entender.
Em blitz surpresa, a força-tarefa criada para apurar possíveis irregularidades no hospital de campanha do Mané Garrincha constatou que o local está bem abastecido de insumos médicos. No entanto, concluiu que a unidade ainda não tem condições de estar em pleno funcionamento. A força-tarefa foi criada para apurar as irregularidades do hospital de campanha do Mané Garrincha, mas os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Enfermagem e de Medicina e o Ministério Público do DF constataram que a unidade está bem abastecida de insumos médicos e equipamentos. Entretanto, segundo eles, o local ainda não tem condições de estar em pleno funcionamento, como afirma o GDF. Para a força-tarefa, nas condições atuais, apenas 20 leitos de unidades de terapia intensiva podem ser usados com segurança. O grupo realizou uma vistoria de surpresa na tarde desta terça-feira. Hoje, a estrutura que fica dentro da arena conta com 111 dos 173 leitos de enfermaria em funcionamento, todos equipados. Procurada, a Secretaria de Saúde afirmou que o local está sendo ativada por etapas, conforme cronograma pré-estabelecido. Disse ainda que o contrato prevê a contratação dos profissionais de saúde que irão atuar na unidade. Por fim, revelou que todos os equipamentos lá utilizados passarão ao patrimônio da Secretaria ao fim do contrato. O hospital de campanha, que foi construído no Estádio Nacional como unidade de tratamento provisória de infectados pela Covid-19. Os processos de adoção no país não pararam com o isolamento. Reuniões por vídeo têm ajudado a acelerar os pedidos. E de acordo com a Vara da Infância e Juventude do DF, de janeiro a abril deste ano, 17 crianças foram adotadas. 4 crianças, 2 cachorros e um gato. Está completa. Essa é a nova família de Luzia e Eiser. Foram 8 anos até eles realizarem o sonho de encher a casa com filhos. O irmão mais velho foi adotado quando tinha 19 dias de vida. Hoje tem 6 anos. Só faltava mesmo a caçula de 3 meses chegar. E foi bem no meio da pandemia. Nós falamos com a assistente social pelo WhatsApp. Os processos de adoção no país não pararam, mesmo com o isolamento social provocado pelo coronavírus. Só em abril, os juízes das varas de infância e da juventude de todo o país reavaliaram em torno de 48 mil casos. Agora, desde as audiências perante o juiz para o acolhimento da criança até as entrevistas com os pais e mães candidatos acontecem assim, via videoconferência. E deu tão certo que a experiência pode ser repetida no futuro, pós-pandemia. Esse contato pessoal com a criança, com o adolescente, com os adotantes, etc., isso tudo é importante, mas aquilo que for possível realizar à distância, eu tenho para mim que vai ser realizado. Existem cerca de 5 mil crianças à espera de adoção no Brasil e mais de 36 mil famílias querendo adotar. A conta não fecha porque, em muitos casos, as crianças não se enquadram nos perfis escolhidos pelos futuros pais, que preferem crianças de até 3 anos e meio, sem irmãos e sem problemas de saúde. Se menos de 20% dos habilitados para adoção mudarem de perfil, essa fila vai zerar. E chegou a hora de conectar os estúdios da TV Band, aqui do Band Cidade, com a Band News FM. Já vai aparecer aqui o Adriano Oliveira para conversar com a gente, que tem novidade, mesmo em momento de pandemia. Adriano, tem reajuste garantido para as forças de segurança aqui do DF. Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. De fato, né? Como é que funciona esse processo? Os policiais militares e bombeiros vão ter esse reajuste. No caso, os bombeiros de até 25% a título de gratificações e 8% para a categoria de policial civil. A estimativa é que esse aumento, esse recurso que chega agora como gratificação e como aumento para os funcionários das polícias militares e também civil, possa ter um impacto de R$500 bilhão. Mas é importante a gente explicar que tem uma diferença com relação àquele projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Porque ele sancionou na última sexta-feira o projeto de lei que já tinha essa previsão de um reajuste que tinha sido até negociado com o governador Ibanez Rocha como complementação de salários e benefícios que não foram recebidos ao longo dos últimos anos. Porém, o governo editou uma medida provisória para exatamente encaixar alguns detalhes e aí entra essa questão de um plus, ou seja, a gratificação no caso de bombeiros e de policiais civis. Em função disso,
essa medida provisória ela vai para o Congresso, que precisa também ter a anuência e a aprovação por parte do Congresso. E antes de encerrar, só para a gente atualizar mais uma informação, agora há pouco ouvimos a reportagem do Ângelo Nascimento sobre a fiscalização da OAB no Hospital Mané Garrincha, falando sobre leitos. Agora há pouco, o GDF atualizou, e eu estou virando aqui que é onde fica o nosso computador com os números atualizados, a taxa de ocupação dos leitos no Distrito Federal atingiu 45%. Lembrando sempre que a gente tem falado, tanto no Band Cidade quanto aqui na Band News FM, sobre a importância desse cuidado com relação à taxa de ocupação de leitos, que é a partir desse monitoramento é que poderemos saber com relação à abertura de atividades e até sobre flexibilização no Distrito Federal, Arengo. Eu, Adriano Oliveira, sempre de olho, essa taxa de ocupação é importantíssima, a gente traz todo dia essa atualização até para evitar o colapso na rede de saúde. E agora, Renato Dourado tem um recado importante para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo. Com 8 lojas no Distrito Federal e em torno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionados para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifruti impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly/Belavia na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Bela Via. É seguir prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe. E grande parte do público-alvo ainda não se vacinou. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. E a gente volta atualizando os números da Covid-19 aqui na capital federal. Agora são 127 mortes e 7.367 diagnósticos positivos para o vírus. Já o registro de recuperados é de 4.215. E para conter o avanço dos casos, foi publicado hoje uma nova regra para o uso de máscara. Foi publicada essa regra aí dentro dos condomínios e prédios residenciais. E a repórter Camila Lopes tem mais informações ao vivo, já está aparecendo com a gente aqui para trazer todos os detalhes. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Esse decreto que foi publicado nesta terça-feira, ele especifica a necessidade do uso de máscaras nas áreas comuns dos condomínios. Muita gente havia falado que aquele primeiro decreto, lá do dia 30 de março, falava em várias áreas, ruas, paradas de ônibus, transporte público, mas não especificava a questão dos condomínios. Então, ele vem pacificando essa situação, falando que nas áreas comuns precisa sim usar a máscara. E aí fica aquela pergunta, quem é que vai fiscalizar esse uso? Além da polícia, que às vezes é muito difícil ingressar nesses condomínios, o síndico vai ter esse poder de fiscalizar o uso e lembrando, principalmente elevador, as pessoas às vezes chegam no elevador, acaba tirando, ou então no hall ali do próprio apartamento, toda essa área é área comum e precisa sim usar. E a gente esteve em um condomínio e a gente vai mostrar como é que é feito essa desinfecção no caso do condomínio em que aparece, né? Ainda tem aquele caso de Covid. O que o condomínio tem feito para se preparar? Vamos ver. No condomínio onde o Fabiano é síndico, em Águas Claras, foram registrados 2 casos de coronavírus. Com isso, medidas tiveram que ser tomadas para evitar novas contaminações. Uma delas foi a forma como o lixo do morador contaminado estava sendo descartado. Depois que nós recebemos a notícia de alguns condôminos com o coronavírus, tivemos um contato direto com a Vigilância Sanitária, onde eles informaram como a gente deve proceder com a questão do lixo, do recolhimento do lixo dos moradores. Então, a gente passou a fazer a recolha dos lixos com os sacos identificados, né, indo direto aos proprietários, aos condôminos, né, infectados. Nos momentos em que o morador precisou deixar o prédio, foi montado todo um esquema para garantir a desinfecção dos locais por onde ele passou. Os moradores eles informam o horário que eles vão sair, a gente
isola aquele elevador para que só o morador utilize. O morador saindo do elevador, a gente já faz a limpeza corretamente nos elevadores, né, no elevador. E quando ele retorna, também ele avisa que está retornando e a gente deixa o elevador isolado só para essa pessoa. Este especialista em condomínios orienta que, além dessas medidas, também é necessário informar a todos os moradores que existe um caso no prédio, mas sem identificar a pessoa. Em primeiro lugar, o síndico ele precisa, ao tomar conhecimento de que existe um caso confirmado no condomínio, é comunicar aos demais moradores sem, contanto, revelar a identidade desse morador, né, para que ele não sofra discriminação. É importante relatar aos demais moradores para que redobrem os cuidados, mas sem revelar a identidade. E olha só, a Câmara Legislativa recuou e votou contra a participação de ex-parlamentares no plano de saúde. Esse é o tema do comentário do Cláudio Humberto. Foi muito positiva a decisão da Câmara Legislativa do Distrito Federal de recuar da decisão da semana passada que incluía ex-deputados e ex-funcionários comissionados em seu plano de saúde. Isso nos custaria 25 milhões de reais por ano, o que é absolutamente insuportável para o bolso do contribuinte tão explorado, né, naquelas pessoas que pagam impostos. Mas a melhor decisão da Câmara foi a de privatizar o FASCAL, que é o plano de saúde da Câmara Legislativa. É muito positivo porque retira das nossas costas um peso que nós não merecemos carregar e constitui uma decisão exemplar para os demais poderes. Quem quiser ter plano de saúde, que recorra ao plano privado. Há planos privados que há aí no mercado à disposição das pessoas, como fazemos todos nós, aquela imensa maioria da população que sustenta essa bagaça e que está fora do setor público. Vamos falar aqui da vacina H1N1. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 5 de junho. Até agora, mais de 700 pessoas foram imunizadas. A vacina contra a gripe foi a mais procurada por idosos, ultrapassando a meta estabelecida e chegando a 144% de imunizações. Logo depois, vieram os profissionais de saúde, com 116%. Já a equipe formada por professores e adultos de 55 a 59 anos de idade, a busca foi tímida, nem chegou a 30%. A baixa procura pela imunização, porém, tem deixado um alerta para que as pessoas busquem pela vacina, principalmente neste período de pandemia da Covid-19. A influenza é uma doença que complica em gestantes, em crianças e em puérperas. Então, nós pedimos para que vocês, pais responsáveis, levem as crianças às salas de vacina, vacinem seus filhos contra a influenza, mantenham a caderneta de vacinação toda atualizada. A dose não protege contra o coronavírus, mas facilita o diagnóstico, já que elimina a possibilidade de contágio por outros tipos de gripe. No site da Secretaria de Saúde tem os endereços das salas de vacinação. O DF tem mais de 100 pontos de imunização. E agora a Thalita Almeida está chegando com um recado para você. Em tempos de pandemia do coronavírus, o GDF não para. Mais de 200 obras seguem em andamento em todo o Distrito Federal. Além da manutenção dos serviços e da melhoria das nossas cidades, sabe o que isso também significa? São 10 mil empregos diretos e indiretos que também ajudam a diminuir o problema da crise econômica. Ou seja, são pelo menos 10 mil famílias que mantêm seu sustento. Esses trabalhadores executam serviços de recuperação de asfalto e reparos nas redes elétrica e de água e esgoto, além da limpeza urbana. E muitas obras viárias, de infraestrutura e de construção civil também continuam acontecendo. Tudo isso atendendo às recomendações dos especialistas em saúde. O GDF não para e assim tudo continua funcionando. E quando tudo isso passar, a nossa cidade vai estar ainda melhor. Você vai ver. Mesmo em tempos difíceis, o DF está em obras. E a seguir a gente atualiza o estado de saúde do governador Ibanez Rocha e os detalhes você confere logo após um rápido intervalo. O governador Ibanez Rocha continua internado em um hospital particular na Asa Sul e, segundo o médico e os médicos que estão justamente cuidando do governador, o chefe do executivo local pode receber alta amanhã. Ele passou por um procedimento chamado laparoscopia, depois que teve uma perfuração em um segmento intestinal por um fragmento de osso. E a gente chama de novo a Renata Dourado para trazer um recado para você.
Eu quero falar agora de uma coisa boa para todo mundo que está em casa, o TeleSUS. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso, lançou o TeleSUS para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus-SUS. Tem também um chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para o Disque Saúde no 136. E o Disque Saúde também pode entrar em contato com você. Atenção, somente o número do Disque Saúde 136 e suas variações 0136 e 00136 aparecerão na sua tela. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, nem doações ou transferências em dinheiro. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Tchau!